A Garota na Cabana. Antes de eu lhe contar sobre o que realmente importa, tenho que dizer como tudo começou. Na época tinha cerca de 14 anos. Estudava numa escola próximo à minha casa. Porém, no meio do caminho havia um pequeno córrego. Ao redor da água corrente havia rochas que formavam um pequeno morro. Foi sobre as rochas que vi pela primeira vez. Era uma manhã nublada, como todas as do ano. Eu caminhava tranquilamente para chegar ao inferno que chamava de escola. Antes de fazer a travessa pelo córrego, eu avistei uma garota sobre o morro. Ela era tímida e, naquele dia, usava um moletom rasgado e umas botas de couro, com algumas manchas na ponta. Soava como uma garota esquisita, genérica. Mas para mim, ela tinha algo em especial. Eu continuei a caminhar e finalmente cheguei ao colégio. Durante a aula, não pensava em absolutamente mais nada, exceto ela. Na volta para casa, um temporal assolou a cidade. As ruas estavam inundadas e intransitáveis. Por sorte, eu possuía 2 galochas na mochila. O córrego estava voraz e qualquer um que atravessasse até a outra margem iria ser levado pela correnteza. Eu consegui escalar o morro e me manter sobre uma das rochas, porém, acidentalmente pisei em uma das pendrilhas e acabei me desequilibrando e caindo no córrego. E não lembro de muitos detalhes. A única coisa da que eu me recordo é de ter despertado em uma das margens com os cotovelos e pernas raladas. Após um longo esforço me levantei. A chuva havia cessado e percebi que meus pertences não estavam comigo. Ao olhar bem aos arredores, vi que estava bem longe de onde morava. Parecia ser um bosque isolado e interminável. Sem opção, comecei a explorar o local para encontrar o caminho para casa. Depois de caminhar um pouco, vi uma espécie de cabana improvisada numa clareira, em meio à mata. Ao me aproximar da mesma, ouvi ruídos estranhos e resolvi checar o que estava acontecendo. Peguei um canivete que, por sorte, o destino permaneceu no meu bolso. Quando estava prestes a adentrar a cabana, os barulhos pararam e de repente ouvi uma voz baixa ao dizer: "Quem está aí? Apareça!" Eu estava temeroso, mas aquela poderia ser a minha única ajuda entre tantas árvores e clareiras que não me levaram a lugar nenhum. E então respondi: "Pode me ajudar?" E então aquela mesma garota que avistei no morro saiu de dentro dali e me encarou por alguns segundos, antes de dizer: "Oi, você acordou? Bom, entre na minha casa, eu te explico o que aconteceu, tá bem?" Eu estava confuso e precisava de alguma ajuda, não tive como recusá-la. Era bem apertado, mas de qualquer forma era um lugar mais seguro que eu havia encontrado. E então ela começou a dizer sobre o ocorrido. Bom, eu estava andando pela margem do rio, vi algo estranho boiando sobre ele. Quando vi de perto, percebi que era você e resolvi puxar para a margem e peguei as suas coisas. E então eu disse: "Puxa, valeu! Que coisas, né? Nós vimos hoje de manhã. Agora estávamos aqui conversando sobre você me salvar. Muito obrigado. Não foi nada demais. Aposto que se eu estivesse no seu lugar, você me salvaria também. É? Claro!" Risos. "Bom, preciso ir agora. Minha mãe deve estar preocupada." Ei, nada disso. Já está escurecendo.
É muito perigoso sair pela noite, ainda mais numa floresta dessa. Durma aqui. Não posso. Eu realmente é perigoso, mas não posso ficar aqui. Deixe disso. Não irá me incomodar nem um pouco. Fique aqui. Tem certeza? Olha que eu não quero atrapalhar você. Tenho, sente-se aí. Eu fiquei e por lá mesmo, pois mais mal sabia onde estava. Não tinha outra alternativa a não ser ficar. Em uma floresta imensa dessas, sair à noite é decretar a própria morte. Após um longo papo, acabei dormindo num colchão por algumas horas, com o som de passos ao redor da cabana. Eu despertei e, em seguida, levantei saindo da cabana e vi a garota uns metros à frente com uma faca reluzente em mãos. Ela apagou o animal que passava, pois ali estripou, trazendo a carne em mãos. Eu achei estranho, mas poderia ser só um pesadelo. Então voltei a dormir. Na manhã seguinte, ela estava sentada na beira do córrego e eu me sentei ao lado dela. Ela debruçou sobre o meu colo e disse: "Você é especial." Depois olhou fixamente em meus olhos e começou a tocar minha bochecha. E por fim me beijou. E me senti estranho, mas de alguma forma eu gostei da sensação. Era como se estivesse enfeitiçado por ela. Depois disso, fomos para dentro da cabana e ela me encarou de uma forma estranha e tentadora. Bom, vocês devem imaginar o que houve entre nós. Não irei entrar em detalhes, porém foi único e mágico. Passou-se algumas horas e eu estava presente a ir embora. Mas ela disse que precisava dizer algo em meu ouvido, e eu me aproximei dela. E ela sussurrou em meu ouvido: "Eu sei o que você me quer, assim como eu te quero." E então ela deitou sobre mim e começou a me beijar. Eu queria ir embora, mas nossos corpos falavam o contrário. De repente, à noite os olhos dela estavam mudados de cor. As mãos se tornavam mais longas e magras. O cabelo se tornava grisalho e sujo. Conforme nos sentíamos mais prazer, a forma dela mudava. As coisas se intensificavam, mas antes que o clímax fosse alcançado, ela puxou a faca afiada e tentou me atacar. E todas as formas possíveis, ela conseguiu cortar minha perna. E antes que o pior acontecesse, eu fingi. E porém, ela era mais rápida e infelizmente conseguiu me pegar. Eu pensei um pouco, lembrar do canivete que estava sempre comigo. Peguei ele e fiquei no olho daquela criatura e por fim a matei. Peguei meus pertences e corri o mais rápido possível para encontrar uma saída. Foram 3 dias buscando ajuda ou um caminho para casa. Finalmente cheguei ao meu lar. Minha mãe estava aos prantos e preocupada. Inventei que tinha dormido num sítio abandonado, próximo da casa. Nunca irei esquecer daquele ser horrível. O seu plano para me matar. Durante anos houve desaparecimentos de jovens nas proximidades. Todas as noites penso no que poderia ter acontecido comigo, se não escapasse daquele lugar. Penso em que não escapou, no que ele faz com todas elas. Uma coisa eu aprendi: nunca mais vou pedir o abrigo para estranhos.